Olá, pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo. Hoje eu vou conversar com o Eduardo Mendonça, treinador de negócios, profissional aí que eu já conheço e convivo de longa data. Tudo bem, Eduardo? Tudo legal, Ricardo. Muito bom estar aqui contigo, cara. Sempre um prazer trocar uma ideia contigo. Gostaria que tu explicasse para o pessoal, Eduardo, o que é e o que faz um treinador de negócios. Olha, o que exatamente o termo diz. Eu treino dono de negócios, né? Eu preparo o dono de negócios para que eles possam vencer esse jogo, né? Eu sempre digo que os negócios são um jogo que os empreendedores aí entram em campo para jogar todo dia e querem vencer. E às vezes, né, não sabem exatamente como fazer para poder se saírem bem, né, nessa empreitada, né? E como eu defino assim, né, ser vitorioso num jogo do negócio é que você consiga ter uma empresa que seja próspera, né, que cresça, que se desenvolva, né, uma empresa que seja lucrativa, e eu acho que isso tem muito a ver com o tema que você vai tratar hoje, né, e que seja eficiente, né, ou seja, que ela consiga funcionar de uma maneira que não consuma todo o tempo, né, do empreendedor. Então, é isso que eu faço. Eu trabalho com o dono, ou com a dona, né, também tem aí um público, né, de empreendedoras assim, bem bacana, né, e vou funcionando como um treinador, como um desenvolvedor aí dessas pessoas. É isso que eu faço já aí desde 2013, já são 8 anos atuando nessa prática. Que bacana. Então, antes de mais nada, aí, obrigado pela tua presença e por ter aceitado e pela disponibilidade de compartilhar conosco um pouco da tua experiência aí. Se tu puder, Eduardo, nos conta um pouco assim, o que que tu encontra como principais dores enfrentadas por donos de negócio que tu tem verificado aí nessa tua caminhada. Olha, as dores, né, vamos dizer, a gente pode resumir as dores do empreendedor em duas, basicamente, né? Dinheiro e tempo, né? Porque toda pessoa que abre um negócio, ela quer ganhar dinheiro com aquele negócio, né? Dinheiro seja para se manter, né, para fazer a sua manutenção, manutenção da sua família, né, num padrão que ela sonha, que ela deseja, né, e que ela tenha tempo de usufruir, né, desse recurso que o negócio gera. A questão é que muitas vezes ela sabe, né, como ganhar o dinheiro, ou seja, como fazer com que a empresa cresça e seja lucrativa, e muitas vezes a empresa ela fica tão confusa, né, ela gera tantos problemas e incêndios que consome todo o tempo, né, da pessoa, né? Ou ela não ganha dinheiro, né? Ou se ela ganha dinheiro, ela não tem tempo para poder aproveitar esse dinheiro. Esses são os dois problemas básicos. É lógico que o negócio tem muito da realização pessoal, né? De eu ser bem sucedido, né? Mas o sucesso ele se traduz nesses dois elementos essencialmente. E eu acredito, Eduardo, assim, que o tema planejamento, nesse contexto que tu traz, nesse teu contexto de atividade, seja muito importante, né? E, e como é que tu tem percebido, né? Como é que tu vê esse tema planejamento nas empresas que tu tem trabalhado? Se tu puder falar também um pouquinho do perfil das empresas que tu trabalha e se o tema planejamento é uma realidade nas empresas. Qual é a tua percepção sobre isso? Tá. Assim, sobre o perfil das empresas, né, Ricardo? Eu trabalho basicamente com pequenas e médias empresas, né, de pequeno e médio porte, onde muitas vezes o dono ou a dona está muito próximo, né, da operação, assim como também ele procura fazer a gestão. No que diz respeito a segmento de negócio, aí são vários. Eu tenho clientes na área de serviços, na área de indústria, né, na área de comércio, então, assim, o leque é bem amplo. Né? Eu não tô, o meu nicho é pequenas e médias, né? Em termos de segmento de negócio aí é bem abrangente, né? Planejamento, cara, assim, olha, isso é uma coisa assim muito pouco presente nas pequenas e médias empresas, né? Essa coisa do pensar antes, né? Do se organizar antes de entrar na operação é, é muito pouco presente, né? Tanto é que assim, quando eu inicio o trabalho com alguém, né, eu normalmente vou iniciar por um planejamento estratégico básico, né? Ou seja, para onde você está indo, para onde é que você quer ir com essa empresa, né? Quais são os teus objetivos, tuas metas, né? Qual é a missão desse negócio, ou seja, fazer com que a pessoa pare e pense um pouco, né? Para onde ela está levando esse negócio. Mas, em resumo, assim, o planejamento é uma coisa que eu diria quase que inexistente. É muito raro você chegar numa pequena e média empresa
né, e ela ter um planejamento. O dono ou a dona muitas vezes tem ideias, né, tem sonhos, tem desejos, mas muito raramente traduzidos num planejamento estruturado. É interessante ouvir isso, né? Assim, na tua visão, como que a ausência de um planejamento básico pode prejudicar os donos de negócio na gestão ou até mesmo no sucesso do seu empreendimento? Vamos lá, né, Ricardo? Assim, ó, a primeira coisa, né? Quando eu não tenho um planejamento, primeiro assim, se eu não tenho um objetivo e um planejamento, assim, eu sou um barco à deriva no meio do mar, eu não tenho direção, né? Eu não tenho, né, e como eu não tenho direção, eu não tenho também assim um plano de ação de chegar em algum lugar. Então eu estou ali meio que solto, né, no meio das ondas. Então, o que acontece assim? Se você vê o dono ou a dona, né, muito reativo, né, ao que vai acontecendo no negócio, né? Ao agir dessa maneira, você tem algumas consequências que elas são muito óbvias. O que acontece, né, Leal? Ele perde tempo, né? Ou seja, ele acaba tomando decisões que são decisões aleatórias, né? Toma decisões erradas, né? Toma decisões que são decisões às vezes caras para a empresa, né? E também o que acontece assim, eu tenho um time junto comigo que está perdido, né? Ele não sabe para onde, para o que ele está contribuindo, né? O que ele deve fazer para poder levar a empresa a algum lugar. Então, assim, que eu digo, é um barco à deriva, né? Uma empresa que não sabe onde quer chegar, vai chegar em qualquer lugar, pode ser lugar nenhum. Perfeito. Eu te trouxe assim o tema planejamento de uma forma mais abrangente, né? E a área que eu atuo está mais conectada ao planejamento financeiro. Sim. Notadamente, eu estou falando aqui de orçamento. Então, quando Uhum. tu me traz essa leitura de planejamento mais amplo, imagino então que orçamento é algo pouco pensado para este público. Vamos pensar no orçamento como um olhar para frente no negócio, né? Daquilo que eu espero vender, do quanto que isso vai me custar, de qual é a despesa da minha empresa, ou seja, eu faço aí uma projeção do meu negócio para frente. Como eu muitas vezes não tenho né, um planejamento de negócio, né? Eu dificilmente vou ter, né, um planejamento financeiro. Eu acho que né, um gap aí, uma falha muito grande, né, para as pequenas e médias empresas. Eu acho que isso tem uma razão, tá, Leal? Eu acho que, primeiro, assim, a falta de conhecimento. Tá? As pessoas não dominam esse assunto. Não só a questão de orçamento, mas outros aspectos é, da, do dinheiro do negócio, né, das finanças. Por exemplo, fluxo de caixa, resultado, né, ponto de equilíbrio, são coisas que o dono ou a dona não tem, por falta de conhecimento e por falta de tempo. Né? Essas coisas demandam um pouco de trabalho, né? Um pouco de estudo, né? Um pouco de discussão, e como eu disse para você, muitas vezes o pequeno e médio empresário ele está muito próximo da operação, né, e muito envolvido com o dia a dia do negócio. Então, ele acaba, né, não dedicando tempo para algo que é muito importante no negócio dele, né, que é planejar o negócio e traduzir isso num planejamento financeiro, né, que é, né, objeto da que é a tua especialidade. Né? Então, assim, de novo, eu estou sem informação, né? Eu estou um pouco que navegando às cegas com o meu negócio. Eu acho bem crítico. E eu sei e percebo que tu fala bastante sobre planejamento, eu sei que tu percebe e conhece muito a importância do planejamento e a importância do orçamento, e essa era uma pergunta que eu ia te fazer e tu já acabou respondendo, e eu concordo contigo. Pelo fato de o cara, talvez, do dono do pequeno e média empresa, não ter essa preocupação em planejar, no sentido de olhar para frente, aonde ele quer chegar, qual o tamanho de negócio, quanto quer faturar, qual é o mercado que ele quer. Imagine como é que ele vai parar para pensar financeiramente sobre uma perspectiva financeira. Realmente, eu acho que fica bastante complicado, fica bastante complicado. E eu gostaria de te pedir, se tu puder, que tu desse algum conselho de ouro aí para donos de negócio, ou até mesmo para profissionais que venham nos ouvir, o que tu priorizaria, pensando mais direcionando para esse mundo de planejamento financeiro, qual é o conselho de ouro que tu daria como prioridade aí para essas pessoas? Olha, Léo, eu acho assim, olha, existem no negócio alguns domínios que eles são fundamentais,
né? E eu vou me deter no tema, né, do que nós estamos tratando hoje aqui, que é do planejamento e do planejamento financeiro, né? Como eu disse lá no início, quando você abre uma empresa, você quer ganhar dinheiro com essa empresa, certo? Todo mundo quer isso, né? Você tem que saber administrar o seu dinheiro. E administrar o seu dinheiro não é só, pagar contas e receber contas, né? Você precisa ser. Aí eu estou falando muito do universo de pequenas e médias empresas, né? Quando você fala de grandes empresas, elas têm estruturas, né, e ferramentas mais sofisticadas, mas, né, uma pequena empresa, né, o básico ela tem que ter, né, o dono tem que se interessar por isso, ele tem que ter o resultado da empresa, ele tem que ter um fluxo de caixa, né, projetado e realizado, ele tem que saber como é que o dinheiro dele se movimenta dentro da empresa, ele tem que saber onde é que o dinheiro dele está, né, e tem que olhar para frente, né, tomar decisões de uma maneira antecipada, né? Então, assim, o resumo disso tudo é assim, domina o teu dinheiro. Se você quer ter um negócio, né, ou se você ajuda alguém, vamos pensar assim, no caso que é um profissional, que é um pouco do teu público também, assim, se você ajuda essa pessoa, assim, ajude, né, a esse empreendedor para que ele entenda o que está acontecendo e o que vai acontecer com o dinheiro dele dentro do negócio, né? Posto isso, se a pessoa gera dinheiro e domina o dinheiro dela, a chance dela ter prosperidade é muito maior, né? Muitas vezes a gente vê, né, o pequeno empresário assim enrolado, né, financeiramente, porque, né, não, não controla o negócio, né, não controla o negócio financeiramente, né? Eu já posso relatar para você que inúmeras situações em que o cara esquece de receber contas, né, paga contas com atraso, fica sem dinheiro num determinado dia e vai para cheque especial em vez é, de tomar uma decisão mais inteligente, né, de buscar um recurso mais inteligente. Então, existem várias situações. Então, assim, a regra para mim assim, é uma regra básica, tá, Léo? Domina o seu dinheiro, cara. Conheça o dinheiro dentro do teu negócio, né? Não é só se você está conseguindo pagar suas contas, não, né? Conhece suas margens, né? Sabe qual é o teu ponto de equilíbrio, né? Projeta quanto que você quer ganhar no teu negócio, né? Não mistura o teu dinheiro pessoal com o teu dinheiro com o dinheiro da empresa, coisas que você fala isso com muito mais propriedade, né, do que eu, porque você é um grande especialista, né, nessa área, né, mas muito importante, né, eu acho que essa questão que você traz aí, né, do planejamento financeiro, assim, ela é muito crítica, né, para as empresas e muito, vamos dizer assim, deixada de lado, entendeu? Colocada num segundo plano pelas pequenas e médias empresas, né, e muito importante. Perfeito. Eu acho que tu traz questões bastante valiosas aí, principalmente essa questão de conhecer os seus números, né? Ter o domínio financeiro, saber conhecer o seu negócio em números, eu acho que isso realmente é fundamental. E eu gosto muito também quando tu fala em separar o dinheiro do dono do dinheiro da empresa. Isso também, puxa, sensacional, acho que são dicas bastante valiosas. E assim, Eduardo, uma outra coisa que me perguntam bastante nas aulas e algumas pessoas me perguntam aí também nas minhas publicações, esse mundo planejamento, esse mundo de orçamento, tu acredita que isso é algo que se aplica somente para grandes empresas ou pequenas e médias empresas realmente podem também se utilizar desse tipo de instrumento? Não, eu acho que não só podem, como devem, né? Obviamente, assim, dentro da realidade da possibilidade dela. Como eu falei para você, né? Grandes empresas têm mais estrutura e são mais complexas, né? E às vezes o orçamento é algo, né, trabalhoso, porque isso exige, né, um pensar para frente, né, um olhar para frente, né, um sair do dia a dia da operação, né, do funcionamento da empresa para poder olhar para o futuro do negócio, organizar e tomar decisões, né? Isso tem que ser adequado, né, para o nível de conhecimento, né, e habilidade que esses empreendedores têm, né? Nem todos, eu diria que a grande maioria não tem nem conhecimento e nem habilidade nessa área. Então, eles precisam ser ensinados, né? Esse é o primeiro ponto, né? E precisam ter ferramentas que facilitem isso, né? Que tornem esse processo um processo
mais fácil, entendeu? Mais simples dentro da realidade deles. Senão fica uma coisa muito assustadora, né? Uma coisa muito grande, como se é muito grande, muito difícil, larga para lá, eu vou tocar aqui do jeito que eu sempre fiz, entendeu? E torcer para dar certo. Sim, que pode acabar até atrapalhando mais do que ajudando, né? Ele vê isso, né? Ele vê, mesmo que isso tenha benefícios, e é evidente que tem, né? Mas ele vê isso como um ônus muito grande para ele, né? E ele tem demandas muito intensas, né, na operação. Como eu disse para você, assim, o pequeno empreendedor, né, o pequeno e o médio, ele está muito próximo da operação, está muito próximo do dia a dia. Ele está sempre muito envolvido com os incêndios, né, que acontecem. Aí é uma outra situação, né, mas ele é muito demandado. Muitas vezes ele assume, né, funções operacionais dentro do negócio, né, seja em vendas, seja em atendimento, né, e acaba simplesmente ignorando essa parte. E eu percebo de uma maneira geral também nas aulas e conversas com pessoas e amigos e donos de negócio, é, existe uma mística, existe um fantasma sobre o tal orçamento, todo mundo pensa que é uma coisa complexa, que é uma coisa gigante, e realmente ele exige, elaborar um orçamento exige um olhar amplo, né? Um olhar de toda a empresa, de toda a organização funcionando, para que a gente possa compreender e traduzir isso num DRE, traduzir isso num fluxo de caixa, para que a gente consiga, sob uma perspectiva de futuro, olhar para o negócio e poder antecipar eventuais problemas, né? Isso é o que eu prego, é o que eu proponho, é o que eu gosto muito. Uhum. E eu acho assim, eu acrescentaria assim, né, essa é a maneira em que você vai poder, né, gerar riqueza, né, no negócio. Ao gerar riqueza no negócio, né, saber quanto que esse negócio vai gerar, né, de caixa, né, que vai permitir com que o negócio invista e cresça e remunere os donos, né? Sem saber disso, né, sem ter um orçamento, sem ter um planejamento, é muito difícil, né, que você consiga criar assim uma prosperidade sólida. Você pode ter momentos, né, em que entra muito dinheiro, porque o momento do negócio é bom, mas, né, você pode sofrer uns tombos aí, né, pelo caminho por essa falta de planejamento e visão. Na verdade, assim, você pode trazer isso para dentro, né, da sua casa, né? Você deveria ter um orçamento dentro da sua casa. Quanto que eu espero que vai entrar de dinheiro, né? Quais são as despesas que eu já tenho contratadas, né? Quais são aquelas que eu posso eventualmente contratar, né, sob demanda, entendeu? Eu posso fazer uma viagem, posso comprar alguma coisa, que é um investimento, né? Quer dizer, quando eu compro um equipamento para minha casa, na verdade eu estou fazendo um investimento dentro da minha casa, um investimento para o meu bem-estar, mas é um investimento, né? Sem Então, dúvida. essa é, é um, é um conceito, né? É um modo de viver, né? E eu acho que você sabe disso, né, melhor do que eu, assim, né? As pessoas, né, vamos dizer assim, prósperas, né? Elas dominar o dinheiro delas, elas dominam o dinheiro delas, né? Eu faço um dinheiro não aceita desaforo. É verdade, é Hum. verdade. Não, e ouvindo tu falar, é bem pertinente, minimamente conhecer quais são seus custos fixos, quais são seus custos variáveis, entender como é que é o comportamento dos custos mediante alterações aí no nível de atividade do negócio. Puxa, Uhum. minhas vendas caíram 20%, 30%, eu preciso rapidamente saber aonde que eu vou reduzir a minha estrutura, aonde que eu posso eliminar, aonde que eu posso adequar a minha estrutura de custo ao meu atual nível de faturamento. Então, Exatamente. só que para isso precisa conhecer esses números, precisa ter esse domínio Sim. básico que tu falou. Eduardo, encaminhando aí para o final o nosso bate-papo, eu pediria para que tu fizesse aí alguma consideração final que tu julgue relevante, bem como tu aproveitasse, que tu aproveite esse espaço aqui para registrar como as pessoas interessadas em conhecer o teu trabalho, te conhecer ou acompanhar o teu trabalho, poderiam ou podem fazer contato contigo. Olha, assim, como consideração final, né, e me dirigindo aí tanto a donos e donas de negócio, como eu acho também a profissionais, eu uso uma frase que eu aprendi, que eu digo o seguinte: se você não cresce, o teu negócio não cresce.
né? Quando eu digo você não cresce, assim, se você não aprende, se você não adquire conhecimentos e habilidades adicionais, você vai ficar do mesmo tamanho e, por consequência, né, o teu negócio também vai ficar do teu tamanho. Então, assim, invista na sua educação, invista na sua educação como empreendedor, invista na tua educação como profissional, porque isso é o que vai possibilitar você crescer, né? Como que as pessoas me acham? Assim, olha, eu estou no Instagram, né? Estou lá como treinador Eduardo Mendonça, o Eduardo Mendonça, né? Porque mas lá a grafia é com C, então pode me achar lá no Instagram, mas principalmente no LinkedIn, né? No LinkedIn é onde eu estou mais presente, onde eu distribuo mais conteúdo. Eu também coordeno um grupo de networking de empresários e profissionais de mercado já há 2 anos. Então, lá também, como nossa, vocês vão me localizar. Eu fico localizado. Provavelmente vai aparecer um monte, tá? Porque Eduardo Mendonça é igual Silva, tem uns montes. Então, se eu, né, com a cara que vocês estão vendo aqui na tela, vocês me localizam lá no LinkedIn, principalmente, né? E eu tenho lá um site que é o www.treinadordenegócios.com, né? Nesse site tem lá também bastante informações a respeito do que eu faço. Maravilha, Eduardo. Mais uma vez agradeço aí pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, e é sempre um prazer poder conversar e trocar contigo. A gente tem uma parceria de longa data e acaba, eu digo, né, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se desenvolvendo e sempre tem algo novo para a gente estar atento e estar aprendendo e poder. O que eu proponho nessa minha atividade é compartilhar conhecimento, né? Então, isso é muito legal, isso não tem valor. E o quanto a gente puder ajudar e colaborar com o desenvolvimento das pessoas, isso é sensacional. É o que eu digo, educação cria prosperidade, né? Acho que quem faz isso, como é o teu caso, e faz muito bem, né? Tu é uma pessoa muito competente, né? E tem essa generosidade em compartilhar o que você conhece, né, com as pessoas, né? Eu digo, aproveitem, né? Quem está nos assistindo, aproveite, porque vai ajudar muito. Maravilha, Eduardo. Muito obrigado. Até a Valeu, próxima. Ricardo. Até a próxima, cara. Abração. Valeu. Abraço.